Olá, meus amigos, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal da Terceira Igreja Batista, aqui em Bebedouro. Eu sou o pastor Lázaro e hoje num local diferente, vocês estão vendo aí ao ar livre, né? Hoje estou fazendo a gravação aqui fora, num lugar fora em Bebedouro. Eu quero te convidar desde já a fechar seus olhos, abaixar essa cabeça para nós orarmos ao Senhor. Pai, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos pelo teu amor e graça, por tua misericórdia e bondade sobre as nossas vidas. Continua conosco, nos guardando, nos abençoando, nos livrando de todo perigo e de todo mal. Fala conosco, Pai, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. É interessante nós falarmos a respeito de oração quando nós oramos e conversamos com Deus, né? Nós levamos a Ele todas as nossas petições, aquilo que nós temos de pensamentos, aquilo que nós podemos colocar diante dele. Eu queria te convidar hoje a pensar comigo a respeito de três textos. O primeiro texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: orai sem cessar, ou orai continuamente, orem continuamente. Irmãos, Paulo tem nos dá essa indicação de oração, de estarmos sempre diante de Deus, falando com Ele, entregando a Ele as nossas dificuldades, os nossos problemas, colocando diante do Senhor tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos, para que Ele continue tomando conta de nós. Isso é o mais importante de nós entendermos. O Senhor continua cuidando e nos guardando e nos guiando. Só que o mesmo apóstolo Paulo, irmãos, lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, diz o seguinte: nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Olha só, irmãos, que interessante quando o apóstolo Paulo diz isso, porque ele nos mostra que nós não sabemos orar como convém, ou nós não sabemos orar. O Espírito Santo é que intercede por nós, o Espírito Santo é que leva as nossas palavras ao Senhor, transformadas, aquilo que nós falamos, transformadas em oração, da maneira que nós pensamos que estamos falando, né? Meio que fosse uma tradução simultânea. Nós oramos e o Espírito Santo traduz aquilo que nós queremos ao Pai que está nos céus. E é interessante nós pensarmos a respeito disso, porque às vezes, irmãos, nós pedimos tantas coisas ao Senhor. Às vezes nós pedimos algumas coisas que estão totalmente fora da vontade de Deus e achamos que estamos fazendo algo certo. Às vezes o Senhor nos coloca em cada situação, em algumas situações diferentes, e nós, muitas vezes, pensamos que está tudo errado, alguma coisa não está certa na nossa vida, mas esquecemos de colocar diante do Senhor as nossas vidas e entender que o Senhor tem cuidado de nós. Um pouquinho mais para frente, ali no Romanos 8, 28, Paulo também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa oração, irmãos, então, ela deve ser uma oração de entrega total. Senhor, eu me coloco diante de Ti. Senhor, eu me coloco diante do Senhor porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu me coloco diante do Senhor porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu me coloco diante do Senhor porque o Senhor tem tudo sob controle. Irmãos, é interessante nós pensarmos desse jeito. Quando Paulo fala em Tessalonicenses, orem sem cessar, deem graças a tudo, porque essa é a vontade de Deus. E depois, ou antes, né, ele mesmo diz, não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo transforma as nossas orações. E Tiago, irmãos, ele fecha, né, esse ciclo falando a respeito de pedir e não receber, né, orar e não ter as orações atendidas, orar e não receber porque pedis mal, pedis para gastar nos vossos deleites, nos vossos prazeres. Olha só, irmãos, como nós não sabemos orar realmente. O Espírito Santo intercede por cada um de nós. O Espírito Santo ele nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo leva as nossas orações, os nossos gemidos inexprimíveis e entrega diante de Deus. Às vezes falamos algo e o Espírito Santo leva a Deus e fala: Deus, não é realmente isso que Ele está dizendo. Ele está falando isso, isso, isso. E às vezes, irmãos, quando você dobra o seu joelho
e não sai uma palavra, só sai aquele suspiro, só sai aquele... O Espírito Santo já entendeu e está intercedendo por você diante do Pai. Não esqueça disso nunca, que o Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo cuida de nós, o Espírito Santo nos guia. E Jesus disse que ia enviar o Espírito Santo, o Consolador, quando ele fosse ao Pai, preparar lugar para a sua igreja. E nós, enquanto aqui estivermos, estamos aguardando ansiosamente o retorno de Cristo. Aguardando ansiosamente que Ele volte e nos leve para o lugar que Ele está preparando para nós. E enquanto isso, enquanto aqui estivermos, temos que ser firmes em oração. Temos que ser firmes naquilo que colocamos diante de Deus. Temos que ser firmes e às vezes não entendendo aquilo que nós falamos, mas o Espírito Santo intercedendo por nós. Devemos orar, irmãos, para que a vontade de Deus seja feita na minha e na sua vida. Não que a nossa vontade seja feita. Temos que orar submissos a Deus, porque Ele é o dono de todas as coisas. Temos que orar, irmãos, entendendo que o Pai tem o que é melhor para cada um de nós. Devemos, irmãos, sim, orar todos os dias, orar sem cessar, orar continuadamente, orar por nós, orar pelos nossos familiares, pela conversão daquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, orar pelo nosso país, orar pela nossa situação, orar para que o Senhor dê cabo logo dessas enfermidades, orar para que as coisas voltem ao normal. Devemos orar para que o Senhor continue sendo soberano. Devemos orar para que o Senhor venha e arrebate a sua igreja. Ore, irmãos, ore. Ore porque temos pessoas que não conhecem a Jesus. Ore para que o Espírito Santo abra o coração dessas pessoas para entender a realidade do amor de Deus. Ore, irmãos, ore. É momento de orar, é momento de interceder, é momento de colocar as nossas vidas diante do Senhor. É momento de falar: Deus, eu sou um soldado e eu quero orar. As nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para desfazer fortalezas. Irmãos, ore, ore, coloque diante do Senhor a sua vida, a sua família. Não deixe de orar nunca, não deixe de orar, em nome de Jesus. Amém? E eu quero te pedir para orar, fechar novamente seus olhos, abaixar a sua cabeça para nós orarmos ao Senhor mais uma vez. Pai de amor, Deus de glória, sabemos, Senhor, que não sabemos orar como convém, mas o Teu Santo Espírito intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Mas nós queremos, Senhor Deus, aprender, ó Pai, a orar. Aprender, Senhor, a orar continuamente, não desmorecer, Senhor. Querer, Senhor Deus, aprender a orar não para gastar nos nossos prazeres, mas orar, Senhor Deus, para investir no Senhor, na Tua obra. Gastar o nosso tempo, gastar nossos recursos diante do Senhor, para a glória do Teu santo nome. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha ao encontro daqueles que ainda não Te conhecem, Pai, em nome de Jesus. Que eles venham, Senhor Deus, a Te conhecer como único e suficiente Salvador. Para a glória do Senhor é o que eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, meus amigos. Hoje o vídeo bem curtinho. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, clique nas ativações do sininho, deixe um joinha, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo, que o Senhor possa te abençoar grandemente. Mais uma vez, hoje estamos fora, né, no ambiente externo. Que Deus te abençoe, te dê direção, graça e uma ótima semana, em nome de Jesus. Um forte abraço e até mais.